No Fórum do Trabalhador de hoje, vamos discutir as novas medidas da Previdência e mais informações do mundo do trabalho. Olá, bem-vindo ao Fórum do Trabalhador. Que alegria encontrá-lo novamente. E no programa de hoje nós vamos repercutir aí as novas decisões do Ministério da Previdência Social. Também vamos fazer uma análise de dados de pesquisas sobre o mercado de trabalho. Conosco, Clodoaldo Carmo Campos e Vanildo Custódio. Olá, tudo bem? Tudo bem, André? Mais uma vez aí participando do Fórum do Trabalhador, que é a importância de estar levando ao recado aos trabalhadores, estar discutindo os assuntos pertinentes, o direito do trabalho. Então isso eu acho que é a ideia nossa aqui, né? De estar sempre alertando os companheiros, as companheiras de trabalhadores, né? Trabalhadores de todas as categorias, né? A gente sabe muito bem que tem algumas categorias que têm a sua prioridade, mas na verdade aqui nós discutimos, muitas vezes, no modo geral. Isso é importante. Clodoaldo, poucos dias de descanso e um ano de muita luta. André, já estamos acostumados, né? Todo ano é uma luta nova, todo ano os trabalhadores têm que lutar muito, brigar muito, né? E agora, especificamente esse ano, inicia aí com uma agressão contra os aposentados, pensionistas, que é tema que você vai abordar. Então você vê que a luta vai ser muito forte, vai ser um ano de 2015 bastante pesado para a classe trabalhadora. Nós tivemos no final aí de 2014 o ataque ao Fundo de Garantia por tempo de serviço, que foi matéria aqui já, e agora a Previdência Social 2015. Então vai ser um ano muito pesado para o movimento sindical. Eu quero começar conversando com vocês sobre uma pesquisa da Confederação Nacional das Indústrias sobre a percepção do trabalhador brasileiro em relação ao mercado de trabalho. Segundo esta pesquisa, o brasileiro está com menos medo do desemprego. É uma parceria do Fórum do Trabalhador com a Rádio Web. Vamos à matéria. Os brasileiros estão com menos medo do desemprego. Índice que mede as expectativas relacionadas ao mercado de trabalho registrou 77 pontos em dezembro de 2014. Resultado é 2,6% menor do que o alcançado em setembro do mesmo ano e interrompeu uma sucessão de altas observadas nos últimos 6 trimestres. Os dados fazem parte de levantamento divulgado pela Confederação Nacional da Indústria. Gerente de Pesquisa e Competitividade da CNI, Renato da Fonseca, acredita que o otimismo foi momentâneo e o medo deve voltar a subir devido ao cenário econômico. Provavelmente, essa preocupação das pessoas em ou ela ficar desempregada ou algum parente, né, algum familiar ficar desempregado, deve voltar a crescer. Nosso primeiro semestre não vai ser um primeiro semestre fácil, vai ser um semestre de ajuste, né? E o emprego que vinha crescendo muito nos últimos anos, ele não vai crescer tanto, nem a questão da renda, o que corrobora essa minha expectativa. A situação política e econômica do Brasil impacta também no índice de satisfação com a vida, explica Fonseca. O indicador caiu 0,6% após 2 altas consecutivas e fechou dezembro em 103,2 pontos. Você tem eleitores preocupados, tanto aqueles que votaram na Dilma preocupados com as medidas que estão sendo tomadas, aqueles que não votaram já preocupados até com a própria não eleição do seu candidato preferido. Isso acaba afetando um pouco esse discurso, tanto que a satisfação com a vida acabou sendo caiu mais entre o pessoal de renda mais elevada. Apesar do recuo, a expectativa é que o índice de satisfação se mantenha estável neste ano. O gerente lembra ainda que o indicador está bem mais elevado do que o registrado há 10 anos. Segundo Fonseca, isso reflete a melhoria na vida dos brasileiros, provocada pelo crescimento econômico do país e pela ascensão da classe C. De Brasília, Larissa Mantovan.
Clodoaldo, você pegou aquela época em que todo mundo tinha medo do desemprego, era o fantasma do desemprego. E agora a pesquisa aponta, aliás, pesquisa feita pelo setor patronal da indústria, que o trabalhador está menos preocupado com o desemprego, mas está um pouquinho desanimado com a vida. André, você observa também na entrevista dele que ele disse que o brasileiro deverá voltar a se preocupar com o desemprego. Eu não concordo muito com isso. Por quê? Na ascensão da classe C, a gente vê todos os dias nos noticiários das TVs que há vagas em todos os segmentos. E não só em Ribeirão, como região inteira. Todo mundo que vê noticiários matutino vê. Há vagas em todos os segmentos. Então o que acontece? Você hoje não tem a preocupação tão grande do desemprego como tínhamos anteriormente ao governo Lula. Por quê? Porque realmente não havia vagas em lugar nenhum. A economia estava travada, não crescia, ninguém vendia, ninguém comprava. Então, e nessa roda não havia posto de trabalho, não havia emprego. E de lá para cá não. Eu percebo que, todo mundo percebe que todas as lojas que você vai tem um cartaz. Precisa-se de balconista, precisa-se de caixa. Você vai no supermercado, todos os supermercados têm, precisando de alguém. Então, eu não acredito que o brasileiro volte a ter medo do desemprego. Essa pesquisa feita pelo setor patronal é o que eu vejo assim, é o que eles gostariam que fosse, mas não vai ser não. Eu acredito no Brasil, eu acredito na economia do país, eu acredito no povo brasileiro, que tem a sua força de trabalho muito grande. Hoje, por exemplo, no caso como você comentou, da pessoa estar um pouco retraída, mas não significa que a pessoa está com medo do desemprego, porque tem vagas, há vagas. Obviamente que pode ser que não tenha aquela vaga que a gente gostaria que fosse, mas vagas para a classe C, conforme foi colocado, tem. Quem é a classe C? É o pessoal com menos renda. E essa menos renda é onde há os postos de trabalho abertos e vai continuar aberto. Então, eu acredito que nós não vamos ter tanta preocupação assim para 2015 com relação ao emprego. Vanildo Custódio, no setor dos frentistas, embora a indústria reclame, nunca se vendeu tanto carro nesse país como nos últimos anos. Então, o mercado continua aquecido. Sim, continua aquecido. A gente sabe muito bem que, além da frota de veículo, ter aumentado a frota de veículo, o consumo de combustível, existe também a abertura de várias empresas no mercado. Hoje nós temos, Ribeirão Preto, você tem uma ideia, no ano 90, em Ribeirão Preto tinha 90 postos de combustível. Hoje tem 175 postos de combustível, ou seja, aumentou muito e está cada dia abrindo postos de combustível nas esquinas. A gente passa nas ruas aí, tem construção de novos postos de combustível, tem rede de bandeiras já tomando conta do mercado, bandeiras grandes de combustível. É difícil hoje você ver essas bandeiras brancas de combustível, porque o mercado está se aquecendo para que esses pequenos empresários de bandeira branca saiam do mercado. Porque a gente sabe muito bem que esse pessoal muitas vezes trabalha de forma mais irregular, digamos assim. Eles pegam combustível de qualquer distribuidora, então é onde há denúncias, informações, até mesmo direitos dos trabalhadores que não são cumpridos. Então a nossa função como dirigente sindical é combater a exploração da mão de obra do trabalhador sem estar recebendo os direitos devidos. Então o mercado está aquecido, tá assim, nós lá no sindicato nós estamos em processo de database e os trabalhadores que comparecem lá para homologação são muito pouco para a dispensa, né, digamos assim. Então, para nós está muito bom a questão relacionada ao mercado de trabalho. Quero repercutir com vocês agora mais uma notícia chegando. No ano passado, 550 servidores públicos federais foram demitidos. O que será que aconteceu?
Em 2014, 550 servidores públicos foram expulsos da profissão por práticas ilícitas, segundo a Controladoria Geral da União. De acordo com a CGU, 423 casos são referentes a servidores efetivos e o restante a cargos comissionados. As punições se referem apenas a servidores da administração pública federal. Estão exclusos dos dados funcionários de empresas estatais federais, como a Caixa Econômica e a Petrobras. O número registrado em 2014 é o maior dos últimos 12 anos. Em 2013, 528 servidores foram expulsos. O advogado especialista em direito público, Márcio Gomes, destaca que o número se refere às vezes a processos que se arrastam por anos. São processos em que é constituída uma comissão com 3 servidores e que o processo ele transcorre com o exercício do direito de ampla defesa e contraditório, em que o servidor vai se explicar e vai se defender quanto àquilo que é imputado a ele como irregularidade. Segundo a CGU, em 365 casos houve prática de atos relacionados à corrupção. Outras 126 expulsões ocorreram por conta de abandono de cargo ou por acumulação ilícita de cargos. O documento aponta que os estados com maior número de expulsões são Rio de Janeiro e São Paulo. Dependendo do tipo de infração cometida, o servidor punido fica impedido de ocupar cargo público pelo prazo de 5 anos ou proibido de retornar para o serviço público. De Brasília, Yuri Hudson. Lembrando, o Yuri Hudson já disse na reportagem da Rádio Web, estes são servidores de carreira e servidores apenas do quadro direto, da administração direta. Não estão aqui computadas as autarquias e as empresas mistas. Clodoaldo, a gente já discutiu aqui a estabilidade do servidor público, provou, foi para a rua. 365 casos de corrupção. É o correto, né, André? É como o advogado disse, o amplo direito de defesa ao servidor que está sendo acusado daquela irregularidade. Mas é muito importante até para a valorização da categoria. Quer dizer, aquele mau servidor, ele tem que ser punido e valorização dos bons servidores. Então, eu acho que isso é importante. É que se apure, que se chegue na verdade e que a pena seja aplicada corretamente para a valorização dos servidores que ficam. Então, eu acho que isso é o mais importante. Vanildo, generalizar é sempre perigoso. Algumas pessoas falam, determinada categoria, todo trabalhador daquela categoria é desonesto, todo trabalhador daquela categoria é preguiçoso. No caso, é bom que se faça essa limpeza no serviço público para que a população tenha mais qualidade até nos atendimentos. Né? Perfeito, André. Eu acho que é importante, muitas vezes, as administrações, ou, por exemplo, o patrão, muitas vezes, antes de mandar embora, ele apurar realmente os fatos que realmente aconteceu. Isso que o Clodoaldo acaba de mencionar aí, essa questão de fazer um trabalho de apuração é importante. Nós temos casos de trabalhadores que o patrão tem ligado no sindicato para dar advertência. Eu, muitas vezes, tenho orientado, olha, antes de dar uma advertência, primeiro procura apurar os fatos realmente do que realmente aconteceu. Então, assim, tem que ter cuidado, porque hoje na Justiça do Trabalho existe o processo de dano moral, de assédio moral, que muitas vezes penaliza a empresa, penaliza o órgão gestor. Ou seja, então é importante que cada administrador, cada empresa, ou seja, o serviço público, possa fazer realmente uma triagem, fazer uma investigação, fazer um levantamento correto realmente dos fatos que aconteceu. Porque, de repente, se há uma denúncia, e toma-se uma decisão, e essa decisão ela pode ser precipitada e depois tem que pagar o prejuízo. Né? O prejuízo, quer dizer, fica muito maior e assim, eu acho que é o nosso dever como administrador, como gestor, né, tá apurando realmente os fatos do que acontece dentro de uma administração da prefeitura, ou seja, do governo, nesse sentido. Porque se tomar as medidas e não comprovar realmente, porque você sabe que os processos, eles têm inícios, que são as primeiras instâncias, e tem as últimas instâncias. Então, assim,
há fatos e fatos, né? Então é importante apurar isso. Agora virou moda a autoridade tomar café, principalmente café com jornalistas. E o ministro da Fazenda tomou café com jornalistas essa semana e disse que as medidas do governo não são saco de maldade. Vamos à reportagem. O novo ministro da Fazenda, Joaquim Levy, participou de um café da manhã com jornalistas. No encontro, o ministro informou que haverá ajustes em impostos. Porém, Levy tentou relativizar as altas e afirmou que elas não representarão um pacote ou um saco de maldades do governo. Eu acho que a gente não tem nenhum objetivo de fazer saco de maldade, nem pacote, nada disso. A gente vai ter que tomar algumas medidas, eu acho que está bastante claro. O ministro preferiu cautela em dizer quais seriam os tributos que poderiam ser reajustados. Mas o chefe da equipe econômica destacou que os reajustes são necessários para aumentar a poupança pública e reorientar a economia do país. O ministro ressaltou também que será necessário um corte na própria carne com a redução dos gastos públicos. Na maior parte da conversa, Joaquim Levy adotou um tom informal. Para explicar as necessidades das mudanças, o ministro fez uma analogia da economia com o futebol. Já que é para o cidadão comum, eu diria isso. Quem já viu o futebol sabe que quando você está naquele 0-0 um pouquinho difícil, você entra no segundo tempo, às vezes com uma formação um pouco diferente e com fome de fazer gol, mas com muita atenção para também não levar gol. O ministro salientou que o segundo tempo será um mix entre política fiscal, com corte de gastos públicos, e monetária, com definição de juros para conter a inflação. Joaquim Levy observou ainda que, segundo ele, empresas de porte pequeno no país pagam pouco imposto de renda. Agência Rádio Web, de Brasília, Yuri Hudson. Bem, numa época em que a seleção brasileira foi massacrada na Copa do Mundo, fazer comparação da economia com o futebol é perigoso. Mas o ministro aponta aqui que o time vai jogar fechadinho para depois começar a atacar. E aí, esse fechadinho é economizar, é aumentar imposto, mas tem alguns itens aí da classe trabalhadora, como a revisão da tabela do imposto de renda, que o ministro não abordou. Clodoaldo, nosso time vai ter que jogar recuado esse ano? Então, André, aí ele mesmo coloca, e que você também citou, a tabela de correção do imposto de renda para os trabalhadores está defasada em 63%. Quer dizer, aí não vamos então mais uma vez corrigir a tabela do imposto de renda para os trabalhadores. E pelo que eu entendi, ele deve corrigir a tabela do imposto de renda para pequenas empresas, conforme ele citou ali. Então, é só para os pequenos. Então, ele já previu que, não mexendo na tabela do imposto de renda dos trabalhadores, todas as convenções coletivas, todos os avanços de todas as categorias e dos sindicatos que conseguirem alguma coisa além do INPC, automaticamente não corrigindo a tabela do imposto de renda, o trabalhador perde aquele resultado melhor que o sindicato conseguiu. Então, é um despropósito. A luta que o sindicato vai batalhar, vai fazer negociação, mobilização, greve, o trabalhador vai ganhar um pouquinho a mais. Ele vai mudar de faixa, vai descontar mais imposto, o imposto vai para o governo. E ele vai ganhar menos. Então, quer dizer, é uma disparidade muito grande. Então se fala ali, que eu sei, entendo que os jornalistas que estavam presentes, é difícil o questionamento com o ministro, é difícil um questionamento assim com alguém do alto comando do governo. Mas ali faltou algum jornalista, já que era um café, dizer, então ministro, espera aí, e a tabela de imposto de renda dos trabalhadores? Está 63% defasada. Como é que nós vamos fazer para 2015? Então, eu acho que tem que ter algumas perguntas. E que, infelizmente, às vezes alguns jornalistas que estão lá são escolhidos a dedo e não pode fazer qualquer pergunta. Então, eu deixo aqui, né, para todos os nossos telespectadores, essa preocupação. Vai se brigar muito, uma economia fechada, uma economia retrancada para não tomar gol, conforme ele falou, mas e os trabalhadores? A tabela de imposto de renda dos trabalhadores. Eu gostaria que algum da imprensa que consegue chegar até eles fizesse uma pergunta dessa.
O Fórum vai fazer um pequeno intervalo e nós voltamos daqui a pouco. E no próximo bloco vamos discutir as medidas do governo com relação à Previdência Social. Ninguém gosta de fila. Imagine uma fila de 7.000 pessoas, ou 12.000, ou até 27.951 pessoas. No Brasil, as filas de espera para receber órgãos são imensas. Fizemos as pessoas sentirem na pele o que significa estar em uma fila gigante esperando um órgão. Para isso, substituímos as senhas em diversos locais de espera pelo número real da fila para receber um órgão. 27951. Muito grande pra isso aí, hein? Nossa, número grande. Poxa, moço, que isso? Rim, fígado, córnea, pâncreas e muitos outros. Essa seria a sua posição se você estivesse na fila para receber um órgão. 19.393? Esperar aqui pra ser. Vai demorar um pouco para eu ser atendida. Se fosse 27 mil, eu ia esperar. Bacana, legal isso aí, a doação de órgãos. Atitude muito boa. Minha cabeça foi para outro lugar agora. Muito legal, você faz sentir do outro lado. Sou, mas depois dessa aí dá até pra pensar em ser, né, meu? Evite filas. Doe órgãos. Que a força do medo que tenho não me impeça de ver o que anseio. Que a morte de tudo em que acredito não me tape os ouvidos e a boca. Porque metade de mim é o que eu grito, mas a outra metade é silêncio. Que a música que ouço ao longe seja linda ainda que tristeza. Que a mulher que eu amo seja para sempre amada, mesmo que distante. Porque metade de mim é partida, mas a outra metade é saudade. Que as palavras que eu falo não sejam ouvidas como prece e nem repetidas com fervor. Apenas respeitadas. Como a única coisa que resta a um homem inundado de sentimentos. Porque metade de mim é o que ouço, mas a outra metade é o que calo. Que essa minha vontade de ir embora se transforme na calma e na paz que eu mereço. E que essa tensão que me corrói por dentro seja um dia recompensada. Porque metade de mim é o que penso, mas a outra metade é um vulcão. Que o medo da solidão se afaste e que convívio comigo mesmo se torne ao menos suportável. Que o espelho reflita em meu rosto um doce sorriso que eu me lembro ter dado na infância. Porque metade de mim é a lembrança do que fui. A outra metade eu não sei. Que não seja preciso mais do que uma simples alegria para me fazer aquietar o espírito. E que o teu silêncio me fale cada vez mais. Porque metade de mim é abrigo, mas a outra metade é cansaço. Que a arte nos aponte uma resposta, mesmo que ela não saiba. E que ninguém a tente complicar, porque é preciso simplicidade para fazê-la florescer. Porque metade de mim é plateia e a outra metade é canção. E que a minha loucura seja perdoada. Porque metade de mim é amor e a outra metade também. Bem, no ano passado nós acompanhamos a eleição presidencial e eu quero que os nossos convidados prestem muita atenção nesse pequeno vídeo. Ele é um trecho de uma manifestação da então candidata Dilma Rousseff no período eleitoral, falando sobre direitos trabalhistas.
Lei de férias, 13º, fundo de garantia, hora extra. Isso não muda nem que a vaca tussa. Lei de férias, 13º, fundo de garantia, hora extra. Isso não muda nem que a vaca tussa. Clodoaldo, a vaca tossiu? André, essa traição desses pacotes que estão vindo aí com a Previdência, e ela acabou de dizer ali do FGTS que não mudava nem de jeito nenhum, a gente falou aqui que todo mundo que for buscar e procurar ver o fundo de garantia, ele mudou e mudou muito. Mudou muito. Quer dizer, nós já citamos isso, então não vamos repetir. Já tem no seu programa, inclusive já foi no ar, e a gente fomos um dos poucos que abordou o tema fundo de garantia, que foi a mudança que o tribunal fez no ano passado. E agora vem o pacote na Previdência Social, e que é muito pouco tempo que tem para a gente debater tudo isso, mas no decorrer dos programas nós vamos debater, que aqui é o nosso local. Então eu entendi como uma traição. Porque os trabalhadores levantou a bandeira Dilma. As donas de casa levantaram a bandeira Dilma. E que agora serão as prejudicadas no caso da Previdência. No caso da aposentadoria, se o marido falece. Então, nós vamos abordar mais isso. Mas eu quero só, como comentário, dizer aqui assim, eu entendi que isso foi uma traição com o povo que apoiou, principalmente os idosos, que é os aposentados e pensionistas. E também as centrais sindicais, todas, traíram mais uma vez o trabalhador. Porque as centrais sindicais não tinham que estar caladas nesse momento. Agora, se estão esperando que vai ter a distribuição dos cargos no 2º e 3º escalão, aí a traição é maior ainda. Porque eu fui muito a Brasília, nas discussões de Previdência Social, Vanildo entende que foi também, porque nós nos encontramos muitas vezes lá, e hoje a gente vê o quê? Um pacote em cima dos trabalhadores aposentados e pensionistas. Exatamente uma categoria fragilizada, que a gente debate muito aqui. O fator previdenciário não muda. Então, estão buscando outras alternativas? E as centrais sindicais? Inclusive a minha. Clodoaldo, você está falando aqui das centrais, daqui a pouco eu quero ouvir o Vanildo também, mas o novo ministro, o ministro da Previdência, disse que conversou com as centrais. Nós temos um trecho da reportagem que ele concedeu uma coletiva e que ele fala que as centrais já sabiam. Vamos à matéria. Deixa eu só colocar isso. Então, aí é que prova que eu estou dizendo que é uma traição. Deixa eu chamar a matéria para você comentar. Vamos lá. Abrindo um amplo debate com a sociedade, já chamamos as centrais sindicais, apresentamos as medidas às centrais, ao movimento social organizado antes de mandar para o Congresso. Então, o nosso objetivo é, primeiro, debater essas medidas com a sociedade para que, quando elas forem apreciadas pelo Congresso Nacional, já haja minimamente um consenso em relação à necessidade dessas medidas para que a gente possa continuar tendo sustentabilidade, para que a Previdência pague, de fato, benefício àqueles que têm direito. Nós não queremos, não é o objetivo reduzir direito de ninguém. O que nós estamos fazendo é, em alguns benefícios, dando mais critérios de maior racionalidade para que nós mantenhamos a sustentabilidade da Previdência Social. O que vai dar maior impacto, o senhor acha que é qual deles? Seguro-desemprego ou quais outros onde houve mudança? Olha, em relação à Previdência, é a pensão por morte, mas o que nós temos debatido com as entidades é que algumas regras não podem permanecer e todos têm acordo com isso. Por exemplo, pagar pensão para quem nunca contribuiu. Hoje é possível ainda que um cônjuge, seja o homem, o viúvo ou a viúva, consiga levar uma pensão para o resto da sua vida no teto da Previdência, quase R$5.000, com apenas uma contribuição. Isso é injusto com o conjunto da sociedade, é injusto com os trabalhadores que pagaram a vida toda. Então, medidas que nós estamos tomando em relação às pensões têm o objetivo de reorganizar o acesso a esses benefícios para que a Previdência tenha cada vez mais justiça e sustentabilidade. Ministro, o senhor falou em distorções que existem no sistema previdenciário. Duas delas seriam superadas, que é auxílio-doença e pensão por morte, que foram as medidas anunciadas. Claro. Existem outras distorções para serem corrigidas? Olha, o auxílio-doença, por exemplo, hoje, um trabalhador que ganha, vou dar um exemplo, R$1.000.
ele, em mais da metade dos casos, quando entra em auxílio-doença, ele ganha um salário maior do que R$1.000. Então ele ganha na ativa R$1.000, passa para a cobertura previdenciária do auxílio-doença ganhando R$1.200, R$1.300. Isso é um equívoco, é um erro conceitual. O cálculo do benefício é feito hoje da mesma maneira que uma aposentadoria, ou seja, um benefício temporário não pode ter a mesma natureza conceitualmente de cálculo de um benefício permanente. Isso que gera a distorção, por isso que nós precisamos colocar um teto nisso e é justo que o trabalhador tenha acesso ao auxílio-doença, mas com no máximo o valor que ele já recebia na ativa. Ele não pode ganhar mais afastado do que trabalhando. Outras distorções para serem corrigidas, ministro, outras mudanças? Olha, as mudanças no seguro-desemprego, eu prefiro que vocês tratem no Ministério do Trabalho. Aqui nós vamos tratar as mudanças previdenciárias. Uma outra regra importante que está indo agora também é que a Previdência Social assume o gasto, o pagamento, né, o custeio do benefício do auxílio-doença no 16º dia. E as empresas assumem até 15 dias. Como essas regras todas têm o caráter de dar mais racionalidade ao acesso ao direito, e sempre existe uma discussão de que mas é uma conta para o trabalhador, ótimo, então a conta vai ser dividida. As empresas passarão a pagar 30 dias do afastamento. Então os trabalhadores, ao se afastarem por doença, os 30 primeiros dias serão pagos pela empresa. A partir do 31º, a Previdência assume. Ministro, essa mudança das regras das pensões, o senhor acredita que não é necessário, o senhor acha que não precisa mexer na Previdência para você reduzir o déficit? Olha, nós não defendemos uma ampla reforma da Previdência Social. Nós defendemos que a sociedade é dinâmica, há sim uma transição demográfica e nós precisamos ajustar as regras de acordo com a evolução da sociedade. Então isso não exige uma ampla reforma imediata sob risco de quebrar a Previdência. A Previdência não tem nenhum risco, a Previdência é sustentável, mas como eu disse no meu discurso de posse, nós precisamos planejar porque é uma política de longo prazo. Então as mudanças para o futuro têm que ser planejadas agora e nós discutiremos todas essas mudanças com a sociedade. Por exemplo, ministro, o senhor é a favor de... Nós não temos nenhuma discussão sobre idade mínima. Hoje nós estamos mexendo pontualmente em distorções que nós verificamos já há muito tempo. Hoje são só essas medidas. Só para reiterar, então, não há perda de benefício, não há perda de direito? Não serão retirados direitos. Os direitos estão todos mantidos. O que nós estamos fazendo é modificações nas regras de acesso para tornar a Previdência mais justa e mais sustentável. Obrigado. Bem, voltando, eu sei que os nossos entrevistados querem falar bastante. O ministro lembrou um item importante: diálogo com a sociedade. É importante debater muito, e outro item que ele destaca são distorções. Eu também entendo que se a pessoa pagou uma parcela e aí o seu dependente vai receber a vida inteira, existe uma distorção. Mas o problema é que quando o governo mexe, ele vai mexer naquela senhora que ficou a vida inteira cuidando da casa para o marido trabalhar e de repente ela pode ser punida com essas regras novas. E agora eu quero chamar os nossos convidados. Aqui no Fórum, nós talvez o único programa que antecipou o que poderiam acontecer. O Vanildo comentou na época, a gente trazia essa informação aqui. As centrais sabiam, Vanildo? Então, pelo andamento da carruagem, a gente tem observado que sim. Ou seja, muitas pessoas que pertencem ao movimento sindical, que estão lá em Brasília, participando do governo, certamente estava por dentro de todos esses acontecimentos. Tanto é que a gente comentou no final do ano, né, André? Saiu no jornal, a gente teve uma discussão aqui nesse sentido, até a gente comentou que a gente deveria já começar a se mobilizar naquela época, naqueles dias, para esse ano, que a gente sabe muito bem que as eleições teve um resultado complicado para a classe trabalhadora, tanto é que hoje a maioria são empresários que estão lá. Então, assim, é uma preocupação muito grande hoje nessa questão de tirar os direitos dos trabalhadores, mexer no fundo de garantia dos trabalhadores, que anteriormente não tinha datas para poder recuperar o fundo de garantia quando as empresas não depositavam, passaram só de 2 anos para frente, ou seja... E retroativo a 5 anos. Antes era 30 anos. Era 30 anos, então assim, lá atrás, lá no final do ano, já depois das eleições, já começou por aí.
já derrubando os direitos, já pegando, metendo a mão do direito dos trabalhadores. A própria justiça do trabalho. Já começou por ali. Agora nós vimos aí, na campanha da presidente Dilma, que nem a vaca tussa, ela mexia no direito dos trabalhadores. Através de uma canetada, ela, além de prejudicar os trabalhadores, também estão prejudicando os seus assegurados da Previdência Social. Então, assim, é uma preocupação imensa, muito grande. Nós do movimento sindical estamos revoltados com a situação, assim, muito apreensivo, porque a gente acreditava realmente que não se mexia nos direitos dos trabalhadores, nos direitos da Previdência Social. Nós tínhamos a esperança que era possível a discussão no fator previdenciário para que melhorasse a condição da aposentadoria, dos direitos previdenciários, e na verdade isso não está acontecendo nada disso, ao contrário. São pessoas que estão perdendo seus direitos e que a gente, como dirigente sindical, nós vamos ter que realmente sair para a rua, mobilizar os trabalhadores, ir a Brasília, discutir com as autoridades competentes a possibilidade de reverter a situação. A gente sabe que é complicado, a gente tem ainda o Congresso Nacional, a esperança que o Congresso Nacional, lá na frente, possa estar discutindo a possibilidade de cancelar essas medidas provisórias, ou seja, pelo menos melhorar a situação dos trabalhadores e dos assegurados da Previdência Social. Clodoaldo, tinha distorção, todo mundo sabe, tinha as menininhas que casavam com os idosos, o homem lá no leito de morte, a menina ia lá e casava com ele para receber a pensão. Tinha que mexer, mas a dose do remédio não foi muito alta aqui? André, o ministro me perdoe porque ele próprio confessa. São pontuais, problemas pontuais. Então, se eu estou com câncer no dedo, eu corto o braço? Então, ele teria que pegar os pontuais e resolver. Realmente tem distorções, como você está colocando, entendemos tudo isso. Agora, eu lanço um pacote para todos, sabendo que tem um ponto errado, e aí vem aqui a minha indignação, porque eu sou de um tempo diferente. Eu sou de um tempo do movimento sindical, que a gente ia a Brasília, e alguém que vai estar me ouvindo, lembra que na esplanada dos ministérios tinha o Zurutu, Cascavel, que eram os tanques de guerra daquela época da Ingesa, que ficavam posicionados contra nós, cavalaria, cachorro, Newton Cruz, general Newton Cruz gritando que ia bater com a espada em todo mundo, e nós estávamos lá, na esplanada dos ministérios, brigando. Agora, hoje, eles chamaram 6 presidentes de centrais para discutir uma ação contra todos os trabalhadoras e aposentados e pensionistas. Quer dizer, 6. Então, ele disse ali, a sociedade civil organizada. Eu, no meu sindicato, eu não recebi nenhuma notificação da minha central, da minha confederação, da minha federação, de que havia esse plano de mudança. Você recebeu no seu sindicato? Não recebi. Então, antes não. As confederações chamavam as federações chamavam os sindicatos filiados e as centrais iam apoiar a gente lá na briga, na discussão. Agora, hoje, na sala fechada, na véspera do Natal, virando o ano, chama meia dúzia de presidente central e negocia um pacote desse. Então, está tudo errado. Me perdoe os presidentes das centrais, mas isso é traição. Isso chama traição ao povo brasileiro. Eu não consigo caracterizar diferente disso. Não era assim. Agora mudou, está desse jeito. Sindicatos não recebem nenhum comunicado de centrais de que tem essas mudanças, de que está sendo negociadas essas mudanças. Então, me dá o direito a pensar que eles estão aguardando cargos no segundo e no terceiro escalão do governo. Porque ninguém reagiu contra isso. Fundo de garantia, ano passado, mudou, perdemos o fundo de garantia e provo isso. Nenhuma central se habilitou a falar, nenhuma confederação, nenhuma federação. Então, o movimento sindical mudou e eu não vi. Eu acho que eu perdi o bonde aí. Nós estamos falando sobre as mudanças na Previdência e nós temos imagens da TV Nova Brasil que apresenta agora o discurso, o anúncio feito pelo ministro Mercadante, esclarecendo que pontos serão alterados na legislação.
Esses ajustes, eles vão procurar, como eu vou demonstrar, corrigir algumas distorções que nós já identificamos nas auditorias e nas análises que nós fazemos desses programas sociais, dessas políticas previdenciárias, corrigir também alguns excessos. Estamos buscando um alinhamento com os padrões internacionais para que o Brasil tenha em sintonia, nós vamos demonstrar isso para vocês também, com o que existe em termos de experiência internacional. Todas as mudanças que vão ser apresentadas, elas respeitam integralmente todos os benefícios que já estão sendo pagos. Não há alteração para trás. A alteração é basicamente para frente. E o foco principal serão as mudanças relacionadas ao primeiro emprego. Um outro objetivo central é mais transparência. A transparência ajuda a combater distorções, ajuda no controle social dos programas. Então, todos os beneficiários dos programas sociais do governo irão para a internet. Quem é, o que recebe, tudo isso, tanto as políticas quanto os beneficiários, estarão totalmente disponibilizados na internet. São 5 áreas que nós estamos discutindo: abono salarial, seguro-desemprego do pescador artesanal, que é o chamado seguro-defeso, pensão por morte e auxílio-doença. Todos esses programas e essas políticas, esses direitos estão preservados, mas, como eu disse, nós estamos alterando algumas regras de acesso, especialmente para eliminar excessos e corrigir distorções. O que é que nós estamos propondo de alteração no abono salarial? Primeiro, então, a carência para receber o salário mínimo, em vez de 1 mês de trabalho, passa a ser 6 meses. Tem que ter, por isso que eu disse, é na entrada do mercado de trabalho que nós estamos corrigindo as distorções. Os trabalhadores que estão empregados continuam tendo o mesmo direito que tinham. Para entrar no programa, ele tem que trabalhar pelo menos 6 meses. Segundo, o abono será pago quando ele trabalhar mais de 6 meses e menos de 1 ano. Na primeira vez, 6 meses, depois ele passa a receber, vai ser pago proporcionalmente aos meses que ele trabalhou, como é o 13º salário. Nós estamos mudando as regras. Em vez de ser 6 meses de carência, como tem hoje, para o primeiro emprego, apenas para o primeiro emprego, serão 18 meses. Ele terá que trabalhar 1 ano e meio para ter direito ao seguro-desemprego. Na segunda solicitação, ele terá que trabalhar 12 meses, acumulado. A partir daí, 6 meses. Então, para a ampla maioria dos trabalhadores, não tem nenhuma alteração, porque eles já trabalham mais de 6 meses. Já trabalharam mais de 1 ano e meio nos seus empregos. Nós vamos vedar o acúmulo de benefícios assistenciais e previdenciários de natureza continuada com o seguro-defeso. Ele tem que optar por um benefício. Ele não pode, por exemplo, receber o seguro-defeso e o seguro-desemprego. Não faz sentido. Ele não pode estar recebendo auxílio-doença, que a princípio ele não pode trabalhar, e está recebendo o seguro-defeso. Então ele vai ter que fazer a escolha por um programa. Segundo, ele vai ter que ter uma carência de 3 anos a partir do registro de pescador. Tem gente migrando para poder ter acesso ao programa. Não, ele vai ter que ser um pescador e vai ter que ter um registro fiscalizado. Carência de 24 meses de contribuição para acesso à pensão previdenciária por morte. Tem que ter contribuído 2 anos para ter direito ao programa, a não ser acidente de trabalho ou acidente decorrente do trabalho ou doença profissional. Então, se ele tiver um acidente de trabalho, não tem o prazo de carência, ou se ele falecer decorrente de acidente de trabalho ou de doença profissional. Exigência do tempo mínimo de casamento e união estável. Nós não distinguimos entre casamento e união estável, mas tem que ter 2 anos de casamento e união estável para ter acesso ao programa. Não dá para casar na última hora para simplesmente transferir o benefício, como acontece esses casamentos oportunistas hoje. Tem que ter 2 anos de relação. Aqui também exceção para os casos em que o óbito tenha ocorrido em função do acidente de trabalho depois do casamento, mas antes de 2 anos, ou para o caso do cônjuge companheiro incapaz e inválido. Então, essas 2 exceções serão mantidas. Depois, nós estamos criando uma nova regra de cálculo do benefício, reduzindo do patamar atual de 100% do salário-benefício
para 50% mais 10% por dependente até o limite de 100%, e com o fim da reversão da cota individual de 10%. Hoje, quando o trabalhador ele é afastado para receber o auxílio-doença, a empresa paga 15 dias do trabalho, o resto a Previdência cobre. Nós estamos mudando agora um mês. Para vocês terem uma ideia, o auxílio-doença está crescendo 4 bilhões por ano. E se você olha 6, 7 anos atrás, só 75% dos pedidos eram concedidos. Hoje é 95%. Ou seja, a empresa ela se desvinculou dessa responsabilidade e é um instrumento que está tendo um crescimento exponencial porque há um problema de gestão do programa do auxílio-doença. Então, a empresa passará a pagar um mês de salário. Segundo, qual é o valor que ele vai receber? As centrais sindicais levantavam o seguinte, não, ele pode ter mudado de emprego, ele contribuía durante 10 meses no emprego, aí ele muda de emprego, recebe menos, vai receber pelo valor menor? Não. Então é a média de 12 meses para garantir que o teto dele é aquilo que ele recebeu durante um ano de trabalho. E nós estamos permitindo o estabelecimento de convênios com empresas que possuem serviço médico sob supervisão do INSS. E se a empresa tem um serviço médico, ela faz a análise, porque agora ela vai pagar um mês, o INSS vai fazer a supervisão. Porque um dos problemas desse crescimento é a morosidade na perícia médica. Então, a gente resolveria rapidamente isso com esses convênios e com supervisão. Por que essas mudanças de acesso são importantes? Porque tanto o FAT quanto a Previdência é um patrimônio de todo o povo brasileiro. Se alguém está recebendo além do que deveria, é porque alguém irá perder. A sustentabilidade da Previdência e desses programas sociais depende da correção do que a gente faz, do rigor, do controle, da seriedade dos programas, dos ajustes que precisam ser feitos. Então, nós partimos dessas mudanças, estudando o que é feito internacionalmente, vendo alguns excessos e algumas distorções que as nossas auditorias estavam identificando, e são regras bem objetivas, bem concretas. Nós apresentamos às centrais sindicais previamente, manteremos uma mesa de negociação com eles, e o grosso disso aqui são medidas provisórias que irão ao Congresso Nacional para serem debatidas democraticamente e aprovadas, espero. Ministro Mercadante, um dos políticos mais respeitados desse país, ele já foi deputado, já exerceu vários cargos, mas eu poucas vezes vi o ministro tão sem jeito. Foi um anúncio meio triste, Clodoaldo. Parece que o governo não está acreditando nessas medidas, né? Ou não está acreditando que no Congresso elas serão sancionadas, né? Serão confirmadas. André, o que me preocupa bastante também é o seguinte, você percebe na fala do Mercadante que o governo está refém de alguém. Eles não estão falando isso aí por eles. Eles estão refém de alguém. Por quê? A sociedade civil organizada que eles falam que seriam as centrais sindicais, teria que exigir, então, primeiro a discussão do fator previdenciário. Nós já vemos discutindo isso há 5, 6 anos. Que todo mundo sabe que é uma medida leonina e que toma de todo trabalhador, tranquilamente, 30% no momento da aposentadoria. Todo mundo sabe disso. E ninguém quer discutir o fator previdenciário. Já foi colocado a somatória do 95, 90, enfim. Agora, vem cá. Eu entendo assim, se eu estou lá para discutir e defender os trabalhadores, eu tinha que exigir desse governo o seguinte, olha, vamos discutir primeiro o fator previdenciário, vamos pôr na mesa ele aqui de novo. Agora, na hora de vocês acharem pontos negativos na Previdência e fazer um pacote para todos, então vamos discutir o fator previdenciário. Então, errou, pecou as centrais. E outra coisa, se você me permite, André, eu não votei no Mercadante, não. Eu votei na Dilma. Ela é que tinha que ter vindo aí e anunciado esse pacote para nós. Agora, eu não votei no Mercadante. Ele simplesmente amanhã não é mais ministro da Casa Civil, volta a ser professor aqui em Campinas. E é ela que é a presidente. Acho que a nação se reporta a ela e ela é que tinha que ter dado essa boa notícia para nós. E pôr lá junto com ela quem foi os responsáveis, quem foi que negociou em nome da sociedade civil, quem foi que negociou em nome dos trabalhadores. Porque na hora de tirar foto lá no Planalto, André, tá todo mundo lá. Inclusive tem no chão os números e o nome aonde que você fica.
a posição que cada um fica para tirar foto com a Dilma. E aí eles foram lá, concordaram com esse pacote, só que todo mundo sumiu. Então tinha que sentar todo mundo lá e explicar para nós esses pacotes aí. É esse o meu pensamento. Vanildo, as centrais anunciam uma mobilização, uma marcha para o mês de fevereiro e uma mobilização, um dia de luta na próxima semana. Um pouco tarde, já existe uma divisão nas centrais. Qual a sua percepção sobre essa nova mobilização do movimento sindical? André, eu acho que o prejuízo já está aí, na cara limpa aí, em cima dos trabalhadores. Eu acho que é uma preocupação grande agora como dirigente sindical, porque a gente entende, que nem já foi falado aqui, tem algumas centrais sindicais que já são ligadas ao governo, outras pretendem entrar no governo. Existe uma negociação entre centrais que participam do partido aliado ao governo, outros tentando negociar cargos. Então, assim, nós vivemos hoje numa política muito complicada, porque quando foi para apoiar Dilma, certamente muitos desses dirigentes sindicais aí, tanto é que fizeram uma reunião no final do ano, antes do Natal. O presidente Dilma chamou essas centrais lá para um bate-papo, para uma conversa. A gente sabe que foram discutidos alguns assuntos, mas eu acho que os principais não foram discutidos, que eram as questões pertinentes a cargos de dirigente sindical dentro do governo. A gente sabe que muitas vezes no governo existe, além dos ministérios, as repartições públicas que são disponíveis aos partidos políticos, e esses partidos políticos certamente estão ligados a algumas centrais sindicais, a algum dirigente sindical, que muitas vezes não estão comprometidos com a classe trabalhadora, e sim com o partido dele, com a central dele. Ou seja, o trabalhador está sendo esquecido. E por isso que está hoje nessa situação, nós trabalhadores, aqui na base, sindicatos, sofrendo as consequências das mudanças que estão sendo feitas, as medidas provisórias, as discussões pertinentes, os direitos dos trabalhadores lá dentro dos tribunais, que estão caçando os direitos dos trabalhadores, da noite para o dia, através de despacho, através de enunciado, através de decisões, enunciado através de decisões, que muitas vezes está prejudicando os trabalhadores. É uma preocupação grande que nós temos nesse sentido. Certamente tem partidos que não vão estar ganhando cargo no governo porque tem pouca expressão. Mesma coisa vai estar acontecendo com as centrais sindicais, algumas centrais sindicais, que depois vai estar fazendo oposição ao governo, jogando pedra, entendeu? Porque não teve a participação dentro do governo. Então, o nosso país, hoje, eu me sinto assim, traído, envergonhado, numa situação que hoje está acontecendo. Apoiamos a presidente Dilma com a fé que realmente os trabalhadores não teriam seus direitos mexidos. Então, assim, eu sinto traído por representar uma categoria que levei a mensagem que seria possível manter um governo que já estava no comando, porque entendia-se que esse governo poderia trazer, não tirar direito, mas sim trazer mais benefícios para a classe trabalhadora. Na verdade, isso não aconteceu. Eu queria complementar, André, só para o nosso telespectador entender um pouco melhor, por que o mercadante está preocupado com a voz meia calada e nós estamos aqui falando dessa maneira? Esse pacote vai para o Congresso Nacional. Lá no Congresso Nacional, ele é debatido em comissões. Essas comissões, esses debates, não são transmitidos ao povo.
A maioria hoje é empresário. E para entrar dentro do Congresso Nacional, só entra um dirigente, um diretor de sindicato por entidade, um só, e tem que ter o cadastro lá. Então, quer dizer, só pode entrar lá poucas pessoas para debater um volume desse. Então, o que acontece? Quando todos nós formos chegar na porta do Congresso Nacional, nós vamos deparar com a Polícia Militar, com a Polícia Legislativa e na portaria para entrar, com a Polícia Federal. Então, imagine você o perigo disso dentro do Congresso Nacional, onde este ano nós tivemos, que todos os jornais colocaram, uma perca muito grande de cadeira, de espaço lá. Hoje lá, o número de empresários é muito grande, tanto de deputado federal como senador. Então, são empresários que estão lá. Os trabalhadores é minoria. E nós, dirigentes sindicais, não podemos entrar na nossa casa de lei, que só vai entrar lá meia dúzia de pessoas. Então, essa é a grande preocupação nossa. Porque a grande maioria, que é empresário, vai vetar o artigo onde diz que não é mais 15 dias por conta da empresa e 15 por conta do governo. Que agora é 30 por conta do empresário. Isso eles vão vetar. Vai voltar no 15 dias. Isso. O restante que é contra o trabalhador, vai passar tudo. Vai passar tudo. Então, dirigente sindical que estiver me ouvindo aqui, cobre das suas federações, das suas confederações, das centrais, criem coragem, pelo amor de Deus, criem coragem e cobrem. Nós não fomos nem notificados dessas reuniões de final de ano. Então, vamos reagir, vamos falar pelo menos. Se não conseguir derrubar, mas vamos pelo menos dizer que somos contra. E é importante esse esclarecimento, Clodoaldo, porque o cidadão comum, quando ele ouve o ministro falar, as centrais já sabiam, as centrais concordaram, ele pensa que todo o movimento sindical, que o sindicato, que o presidente dele, que o diretor dele, que o representante da categoria dele está participando disso. E aqui, pelo menos na fala dos dois, mostra a insurreição aqui, mostra a indignação mesmo do movimento sindical, principalmente do movimento de base, com relação às medidas. E é o que você falou, distorções pontuais, o ministro disse aqui agora há pouco, tem que ser avaliadas, analisadas e superadas. Mas não podemos fazer um pacote amplo com a justificativa de se atacar coisas pontuais. É isso que eu entendo realmente, André. Quero agradecer a participação de vocês. Esse tema, vamos continuar no próximo programa, né? Na próxima semana, acho que se justifica ampliar ainda mais a discussão, analisar cada situação. Começou na semana passada já a regra com relação à pensão, ao prazo de carência, o casamento há mais de 2 anos, ou a união estável há mais de 2 anos, e nos primeiros dias as agências já tinham dificuldade em orientar as viúvas e os viúvos. O fórum vai voltar e eu quero agradecer mais uma vez a participação de vocês. Obrigado, André. É importante esse canal de comunicação, essa ferramenta é importante aqui para nós estarmos aqui discutindo e falando sobre os direitos dos trabalhadores, sobre a política em si, que discute todo o parâmetro com referência às questões pertinente aos direitos do trabalhador, ao direito da trabalhadora, as questões de pensões alimentícias, previdência social, isso é muito importante. E a gente tem que chamar demais dirigentes sindical para estar vindo aqui e deixando seu recado em nome de sua categoria. É importante aqui esse canal. Clodoaldo? O Vanildo já disse tudo, André. Realmente a importância desse programa, você vê a relevância que grandes emissoras não estão tratando do assunto. E o nosso programa, que eu posso dizer nosso, está tratando o assunto com seriedade. Se o meu coração aguentar, semana que vem eu volto. Então, muito obrigado pelo espaço. Com a coragem de colocar o dedo na ferida, com a coragem de expor opiniões, às vezes polêmicas, mas sempre na defesa do trabalhador e da trabalhadora. Este é o Fórum do Trabalhador, o seu encontro semanal aqui na Tati TV, sempre às quartas-feiras, 19 horas, sábados, 13 horas e 30 minutos. No rádio, de segunda a sexta, às 9 da manhã e aos sábados, às 8 horas da manhã, no AM 590 da Rádio 79. Trabalhador, não se esqueça, você tem direitos. Consulte e cobre do seu sindicato a defesa dos seus direitos. Ele deve estar preparado para isso. Até o nosso próximo Fórum do Trabalhador.